Bom, tem os problemas que sempre existem com Brasil e Paraguai ali na Tríplice Fronteira, né, que quem conhece a Tríplice Fronteira sabe quais são. Tá certo? Que vão muito além de, né, questão de contrabando, sobretudo a questão, né, crime organizado, ligado com terrorismo, ligado com o Hezbollah. E no Atlântico você tem a presença crescente da China, basicamente barcos de pesca. A Argentina tem um litoral muito rico em peixe, né, e a China que está pescando lá, né, para levar para a China, obviamente. Mas o que vem junto com um problema de soberania, com um problema de segurança, porque a Argentina não tem como impor a sua vontade própria a essa pesca predatória chinesa, né? Num determinado ponto nos Andes tem uma base chinesa, uma base satelital, né, que ninguém sabe o que tem lá dentro, mas que, né, especula-se que seja um dos principais elementos da China numa futura guerra espacial, no sentido de, né, não de guerra nas estrelas, mas espacial no sentido de, através do ataque a satélites de outros países, de outras potências, dominar o espaço de comunicação e estabelecer seu poder nesse espaço satelital que hoje é absolutamente determinante para o poder mundial. Então está lá a China. Aliás, outro parênteses, é completamente diferente da base de Alcântara no Brasil. Uma vez eu vi assim, alguém falando, como é que a gente faz isso, base de Alcântara, de dar uma base para os Estados Unidos? Base de Alcântara não é uma base americana, uma coisa que nós assinamos com os Estados Unidos, né? Muita gente sabe, muita gente não. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que nós assinamos em 2019 com os Estados Unidos, é para que a base brasileira de Alcântara, administrada pela Força Aérea, possa utilizar no lançamento de satélites tecnologia americana. A base de Alcântara é considerada a melhor do mundo, do ponto de vista técnico. Localização da base de Alcântara é considerada a melhor do mundo para lançamento de satélites. Nós nunca conseguimos usar isso, transformar isso em dinheiro, um mercado de bilhões de dólares, ou seja, alugando a base para quem quiser vir lançar satélite. Por quê? Porque nós não tínhamos salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos só permitem, e qualquer lançamento de satélite praticamente tem algum elemento de tecnologia americana. Então, uma companhia sueca que quer lançar um satélite, Alcântara, legal, é mais barato o lançamento e tal, vou lançar de lá. Mas aí, mas você tem tecnologia americana? Tem. O próprio cara jurídico lá da companhia sueca, você não vai poder fazer isso não, porque os americanos vão dizer que você não pode. Não tem salvaguardas tecnológicas com o Brasil. Para que são essas salvaguardas tecnológicas? São para que isso seja usado ali, essa tecnologia de alta sensibilidade, e que o país, no caso o Brasil, não repasse isso para terceiros, né? Então a gente sabe perfeitamente, no nosso perfil atual, que se não existisse isso, vamos dizer que, né, não houvesse nenhum tipo de requisito desse tipo. Então, vem a companhia sueca para lançar algo aqui, um satélite a partir de Alcântara, né, com tecnologia americana. Se você não tiver nenhum tipo de maneira de encapsular essa tecnologia, né, no dia seguinte essa tecnologia está na mão do Irã, né? Isso é o que o Brasil tem dado mostras, que é o que esse Brasil de Lula, que é o que ele quer fazer. Então tem mais que ter, senão você não vai conseguir usar a base de Alcântara, e no fundo ele não está usando, porque, né, eu não estava usando porque não tinha esse acordo. E perdendo dinheiro, né? Bom, mas é uma base brasileira, tá? Só para fazer esse parênteses. Então, portanto, voltando, o Milei e sua equipe têm uma noção claríssima do que é o desafio da segurança e defesa. Eles sabem que segurança e defesa são a mesma coisa. Hoje em dia, você não consegue mais traçar, não, isso aqui é coisa do exército, aquilo ali é coisa da polícia. Não, porque hoje o inimigo, não existe perspectiva de guerra entre os países, a guerra é contra o crime organizado. Se você tem forças militares, elas têm que ajudar nisso, e eles têm essa noção. Então, eles têm um programa, tem conteúdo, tá?
Não é assim, vamos lá, vamos juntar uma galera aqui, vamos ser presidente, vamos, eba! Não é isso a equipe do Milei, tá? Se é que dá essa impressão, podem ficar tranquilos que não é isso aí, não. Eles sabem o que eles querem fazer e as coisas se encaixam. Tá? As coisas se encaixam, aquilo que eles querem fazer na economia, na segurança, no relacionamento externo, essas coisas se encaixam. O Milei, porque quer cortar com a China. Não, ele não quer ser submetido à chantagem chinesa, ele não quer. E ele sabe que você não acaba com a casta política corrupta de um país, né, se a sua principal referência estratégica, não só comercial, mas estratégica externa, for a China, porque a China alimenta a corrupção. Tá? Ele sabe disso. Então, quando ele fala, assim, não quero ter relação com o comunista, como a China, é isso que ele está dizendo. Assim, eu quero transformar o país, quero acabar com a corrupção, com a casta política corrupta, então a China não será a minha referência externa. Né? Brasil, né? Ele falou também, não quero relação com Lula. O que significa isso? Não vai haver comércio Brasil-Argentina? Não. Né? Significa que ele não vai ter Lula como uma referência, óbvio, né? Ainda bem que ele entendeu, claro que ele sabe disso. Porque se ele quer transformar a Argentina, né, não vai ser pela mão do Lula que ele vai transformar a Argentina. Né? Em algo melhor, claro, se quiser transformar em algo pior, aí sim. Mas se ele quer acabar com a corrupção, abrir o mercado, né, transformar a Argentina numa economia competitiva, né, sem o clientelismo, sem o patrimonialismo, né, sem o sindicalismo. É Lula que vai ser o parceiro disso? Né? Então, se os dois principais parceiros externos da Argentina, né, são China e Brasil de Lula, a Argentina vai continuar do jeito que está. Tá? Do jeito que está, né? Mediocridade, né? Uma economia assim, de sobrevivência, uma economia de subsistência praticamente, que a Argentina está virando, sem investimento externo, sem perspectiva nenhuma. Né? E é isso que, né, que vai acontecer. Então, o que ele está dizendo? Assim, quero transformar a Argentina numa coisa melhor, numa economia de mercado, livre, né, com base na liberdade política, liberdade econômica. Quem vão ser meus parceiros? Países livres. Estados Unidos, europeus, ainda, né, tá, todos os problemas, tá, mas são os países que ainda são um pouco livres, pelo menos. Né. Os parceiros não serão, nesse processo, não serão Brasil de Lula, nem a China. Isso que ele está dizendo está perfeitamente correto e se encaixa com o programa dele. Né. Não é porque ele olhou e não gostou, né, porque ele sabe que, repito, né, se Brasil de Lula e China forem o principal parceiro da Argentina, a Argentina vai continuar do jeito que está. Então, tem liderança, tem carisma, tem conteúdo, tem programa, tem uma estrutura partidária, tá? Isso é uma coisa que, né, o movimento que levou o presidente Bolsonaro à presidência não conseguiu formar, né, uma estrutura partidária. Um movimento que agora está aí disperso, batendo, né, na porta de caciques políticos tradicionais para pedir um pedacinho do partido aqui ou ali. Ele tem uma estrutura partidária, tem o partido dele, tem uma coalizão dele, tem a capacidade de, a partir disso, formar uma coalizão maior com o pessoal do Macri, sobretudo, né? Mas tem a estrutura dele, né? Não tem o Valdemar de la Cuesta Nieto na Argentina, tá certo? O Milei não está perguntando para o Valdemar de la Cuesta Nieto o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, tá certo? Não tem o Valdemar de la Cuesta Nieto dizendo, olha, esse candidato aqui é muito extremista, de direita, não pode concorrer à prefeitura de Córdoba, não, tá? Isso aqui não vai ser assim, não. Tem que ser o meu cara lá, que vai fazer a negociata, como sempre, tá certo? Tem uma estrutura. Tá? Ele tem uma noção muito clara, eu acho, a equipe dele tem, do que é o Foro de São Paulo, tá? Do que é a batalha na América do Sul contra o narcossocialismo, né? Foro de São Paulo é o narcossocialismo, fortíssimo na sua rede de forças políticas poderosas na América Latina, com alianças externas, tá? Com alianças com o crime, obviamente, ou seja, é a bandidagem junto com o marxismo, tá? E ele tem uma noção da guerra cultural, obviamente, né? Ele tem uma noção de que você precisa transformar a mentalidade das pessoas, e em grande parte essas pessoas que têm medo de um salto para melhor são pessoas que estão
também não só amedrontadas, mas estão doutrinadas para achar que liberdade econômica é ruim e que servidão ao Estado é bom. Então, isso vem de uma cultura imposta às pessoas, imposta através do cinema, da mídia, das artes, da educação, obviamente, das universidades. Aquilo que eu falei, as melhores universidades americanas são hoje uma máquina de produzir marxistas, como as universidades brasileiras, né? Também. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui